Muito bem, essa é a minha apresentação sobre Richard Francis Burton. Antes de começar a apresentação, eu devo comentar que eu não tive tempo de ensaiar a apresentação. É muita coisa vai ficar de fora. Ele é um cara que tem uma vida muito grande para ser colocado em uma apresentação de 1, 2, até 3 ou 4 horas. Então, aqui vai ser o resumo do resumo do resumo. Muita coisa interessantíssima vou deixar de fora, mas eu espero colocar aqui nessa apresentação pelo menos o suficiente para a gente poder ter uma noção do quão grande foi essa figura e de quantas coisas diferentes ele fez. Mas, enfim, eu particularmente acho que Richard Francis Burton tem muito a ver com o espírito do Singular. Vocês vão entendendo isso ao longo da apresentação. O Singular é um grupo multidisciplinar, interdisciplinar, inclusive. A gente fala sobre vários assuntos. A gente estava falando algumas semanas atrás sobre mitologia nórdica, depois teatro, depois eventualmente a gente vai falar sobre economia. Enfim, a gente varia sobre vários temas. E Burton foi alguém que se interessou por vários temas ao longo de sua vida. Foi excelente em praticamente todos. Teve uma vida muito prolífica em várias áreas do conhecimento. Infelizmente não chegou a ter sucesso financeiro, um sucesso profissional muito grande. Eu acho que é um consenso entre os historiadores que estudam a vida dele, que ao final da vida dele morreu se sentindo meio que um fracassado por vários fatores. Mas o que importa é que a memória dele continua até hoje como alguém que foi muito importante para diversos campos do conhecimento. Um exemplo disso é a quantidade de livros que ele escreveu. Ele escreveu e traduziu ao todo perto de 40 livros. Então começa com Goa and the Blue Mountains, que fala sobre a cidade de Goa, a região de Goa na Índia, e eu não vou falar sobre todos, obviamente, mas ele fez uma série de traduções e escreveu livros originais. Alguns dos livros dele que ele escreveu foram usados no exército inglês, do qual ele fez parte por um bom tempo. Aqui mais livros que ele escreveu. Ele traduziu, eu vou falar um pouco sobre a relação entre ele e Camões, que é muito bacana. Ele foi mais conhecido por traduzir e trazer para o Ocidente o Kama Sutra. Inclusive, a minha principal referência bibliográfica é esse livro aqui, do Edward Rice. Não tem muita biografia sobre ele em português, nem no YouTube, nem nas bibliotecas, nem em lugar nenhum. O livro mais acessível que eu achei é esse aqui, não está sendo publicado faz um bom tempo. A gente encontra ele usado em sebos com alguma facilidade. Eu já vi algumas edições desse livro lá no centro. Então, e em PDF não tem. Se vocês querem ler em PDF, tem que ler em inglês. Mas o subtítulo do livro é O Agente Secreto que fez a peregrinação a Meca, descobriu o Kama Sutra e trouxe as 1001 Noites para o Ocidente. Basicamente por isso que ele é mais conhecido. A relação dele com o Kama Sutra é muito prestigiada, porque ele basicamente descobriu o Kama Sutra, traduziu e divulgou no Ocidente. Mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. Esses foram os livros que ele escreveu, essas duas listas. E aqui são os idiomas e dialetos que ele falava. Ele não falava apenas o idioma dos países onde ele estava, por exemplo. Ele não falava apenas hindi, na Índia. Ele falava também vários dialetos que eram usados por tribos minúsculas locais. Ele chegou a aprender dialetos de tribos brasileiras quando ele veio ao Brasil, mas isso eu vou mostrar logo mais. Mas ele começou a estudar idiomas muito cedo e nunca parou ao longo da vida inteira. Eu acho que esse é o maior talento dele, pelo qual ele vai ser mais bem reconhecido. Ele foi um poliglota muito prolífico no estudo das linguagens. Mas, sem mais delongas, começamos pela parte 1, juventude. Essa foto aqui não está tão jovem, não tem muita foto dele jovem, não era rico o suficiente para ter fotos de criança, por exemplo, ou pinturas dele quando ele era criança. Essa foi a foto mais jovem que a gente pode encontrar, e ele tem uns 20, 30 anos já na foto. Burton vem de uma família da baixa aristocracia. O pai dele era um officer inglês, um oficial inglês, e o pai dele, antes de nascer, até que ganhava bem. Mas o que acontece é que o pai dele estava alocado na Itália, e na região geográfica que hoje a gente conhece como Itália, e o rei do país onde o pai de Burton estava alocado pediu ajuda do pai de Burton para fazer uma investigação sobre a esposa dele. Ele falou assim: minha esposa está me traindo, eu quero que você ajude a investigá-la, para que eu possa me separar dela, enfim, por questões políticas mesmo. E o pai de Burton se recusou, porque ele viu que não tinha nada de traição, era uma mulher decente, e isso gerou uma crise diplomática, e acabou que o pai de Burton caiu em desgraça dentro do âmbito do exército britânico. Ele passou o resto da vida recebendo tipo meio salário, e ele teve que se mudar muitas vezes ao longo da vida. Ele era mandado para missões em diversas partes, ele se mudou buscando melhores condições de vida e tudo mais. É fato que Burton viveu em 9 países diferentes antes de chegar aos 10 anos.
ele passou a vida inteira viajando e isso começou na infância. A vida que ele conheceu, desde que ele se conhece por gente, é o tempo todo arrumando as malas, pegando as coisas, indo embora. Aí ele chega, se estabelece, arruma as malas, vai embora. Então essa é a vida que ele conhece. Isso é muito importante, vê-se muito importante para definir quem ele iria vir a se tornar. Outra coisa importante é que, apesar de ser da baixa aristocracia, ele é da aristocracia. Então, por exemplo, ele e o irmão dele, Edward Burton, começaram a estudar latim e grego com 4 anos. E a gente vê um pouco da decadência das nossas elites mesmo, né? O cara que é rico hoje coloca o filho de 10 anos na Fisk, na Wizard, e fala, meu filho aqui com 12 anos ele é bilíngue, ele fala português e inglês, e fica super satisfeito com isso. Sendo que na época, uma família razoavelmente bem de vida colocava os filhos para estudar grego e latim com 4 anos. Foi o caso de Burton. Só que Burton nunca foi um bom aluno, tanto ele como o irmão dele. Enfim, existem vários relatos que mostram que os dois eram muito encrenqueiros, inclusive vários professores que se demitiram, preferiram não dar aula para eles. Quando era um pouco mais velho, tem um relato que conta que um professor de latim estava ensinando a Ilíada para eles, latim ou grego, enfim, estava ensinando a Ilíada para eles, ele se virou, foi pegar uma coisa, foi no banheiro, enfim, eles pegaram os livros, jogaram pela janela e ameaçaram bater nele. Então, eles eram muito encrenqueiros, tanto Burton quanto seu irmão. Tanto é que Burton entrou na universidade e veio a ser expulso da universidade por um motivo muito peculiar. Ele foi expulso por assistir uma corrida de cavalos. Na época, ele viveu durante a Inglaterra vitoriana, era um país muito moralista e tal, e era considerado indigno que alguém das classes mais altas, da aristocracia, se misturasse ao baixo clero e ao populacho, de modo que pegaram ele, vendo uma corrida de cavalo, e, num caso normal, ele levaria uma advertência, levaria um esporro e tudo mais, seria, né? Mas, como ninguém gostava do Burton na universidade, ele era um encrenqueiro, ele foi expulso e é isso aí. Saiu da universidade, e aí foi mais ou menos nessa época que ele declarou que não se sentia bom para nada, não achava que era bom para nada. A única coisa para qual ele é bom é levar uma bala na cabeça, e por isso ele decidiu entrar para o exército. Ele, então, decidiu ele entrou para o exército inglês, foi alocado na Companhia das Índias Orientais e aí foi morar na Índia. Agora, uma das partes mais interessantes de conhecer a biografia de Burton é conhecer um pouco sobre os costumes de cada povo que Burton conheceu, um pouco sobre os costumes de cada país onde Burton morou. Então, vendo a biografia aqui do Edward Rice, escrito pelo Edward Rice, né, a gente consegue ver alguns dos costumes indianos que os militares ingleses se esforçaram para tentar mudar um pouco. Eu vou citar alguns exemplos aqui, especialmente referentes a casamento, matrimônio, traição. Diga. Ele nasceu na Inglaterra ou ele só estava na Inglaterra eventualmente? Ele é filho de ingleses, eu não sei direito onde ele nasceu, mas ele morou em vários países da Europa, enfim, Itália eu sei que ele morou, talvez França, mas ele passou a juventude na Inglaterra, porque os pais queriam dar uma educação inglesa para os filhos. Enfim, sobre o casamento na Índia, tinha alguns costumes que os ingleses consideravam bárbaros. Por exemplo, quando uma esposa traiu o marido, ela era queimada viva. Os ingleses acharam que isso não podia continuar, isso era uma barbárie. Então, Napier, que foi o general que foi o patrão de Burton por um bom tempo, foi uma figura muito célebre, Napier decidiu fazer um acordo com as autoridades indianas locais e propôs uma outra solução para o problema da infidelidade no matrimônio. Ele falou assim, então, e se ao invés de queimar as suas esposas infiéis, a gente pintar o rosto delas de preto, raspar o cabelo delas, colocar elas sentadas de costas num burro e passar elas pelos bazares para elas serem instigadas e apedrejadas. Acharam uma boa atitude e isso foi aplicado, pararam de queimar as esposas por causa dos ingleses e passaram a humilhar elas em público. Eu particularmente prefiro ser humilhado em público do que queimado vivo, então tá ótimo. Mas uma coisa que estava em voga, por exemplo, na época em que Burton viveu na Índia, é que quando um homem morresse, especialmente um homem da alta sociedade, de uma casta alta com muitos bens, todos os bens eram queimados junto com ele. Eles queimavam o cara que morreu e os bens dele, e dentro desse todos os bens está incluída a esposa e eventuais amantes. Burton relata que viu o caso de uma figura muito ilustre na cidade onde eles estavam alocados, que morreu, e aí queimaram ele, os bens dele, a esposa dele e umas 3 amantes que ele tinha espalhado por aí. Ele ficou barbarizado com esse tipo de coisa, mas ele tinha uma abordagem com os nativos que era diferente da abordagem que os ingleses tinham. Os ingleses, eles viam os nativos como inferiores, eles não queriam se misturar de jeito nenhum, não queriam conversar, eles viam o nativo como uma espécie de desprezo. Burton, ele não era muito paz e amor, assim, ele era bem racista, na verdade, mas ele não tinha desprezo, ele tinha fascínio, ele queria entender mais, ele queria se tornar um deles, por assim dizer.
não se tornar permanentemente, mas agir como se fosse um deles para entender como é que funciona a visão deles de mundo. Ele se misturava com os nativos. Só pegar aqui o trecho do... Aqui, por favor. E é por isso que Burton começou a conviver com nativos. Ele foi iniciado em várias religiões orientais. Ele foi iniciado no sikhismo, ele foi iniciado em várias seitas sufistas islâmicas. E aí eu tenho que falar um pouco sobre as religiões iniciáticas, né? Religiões iniciáticas são religiões em que você passa por um ritual de iniciação para depois poder ser aceito e ter acesso aos segredos maiores. E aí tem outras iniciações que você pode, pelas quais você passa para atingir segredos ainda maiores. Então ele se infiltrou em religiões que até então nenhum outro europeu tinha se infiltrado. Ele aprendeu idiomas que nenhum outro europeu na época, pelo menos no exército britânico, conhecia, e isso passou a ser muito útil. Napier, que era um grande amigo de Burton, passou a utilizar Burton para missões de espionagem. Então, ele se fantasiava de indiano, ia para os bazares da cidade, falando com o sotaque deles e fazendo amizade com eles para tentar entender o que eles estavam falando, como estavam os ânimos na época. Foi assim que Burton conseguiu, por exemplo, prever um grande motim que chegou a acontecer na Índia. Mas agora... Aqui, peraí. Eu vou falar um pouco mais sobre sufismo, gnose e religiões asiáticas logo mais. Mas eu quero falar sobre o caso dos bordéis, já que eu estou falando das missões de Burton. Quem se interessa por história militar e tal, sabe que onde tem militar tem bordéis e prostíbulos. É uma indústria que floresce muito onde tem ocupação militar, porque é uma coisa que os militares precisam, né? Eles gostam muito. E o governo inglês não vê problema com isso. O governo inglês não vê problema com os militares ingleses indo em bordéis e se satisfazendo com prostitutas locais. Para eles nunca foi problema. Mas começou a correr o boato de que eles estavam indo em bordéis para homens, e em bordéis homossexuais. E isso o governo inglês não podia aceitar. Isso era ultrajante para o governo inglês. Então Napier chegou para Burton e falou: eu tenho uma missão secreta para você, Burton. É uma missão, nada que você fizer vai ser usado contra você, para deixar bem claro e tudo mais, mas eu preciso que você se infiltre num bordel gay por 18 meses para pegar informações, para entender o que está acontecendo, para entender quem aqui do exército que está frequentando esses bordéis, quem é que está, quem que está frequentando esse tipo de estabelecimento pútrido. Então Burton fez isso, se infiltrou, ficou 18 meses lá, não foi descoberto, é incrível, ele conseguiu por 18 meses fingir que era um indiano nativo. Ninguém sabe o que ele fez nesse bordel. A gente sabe que ele ficou 18 meses. Isso, a gente ri agora, mas foi muito sério. Foi um dos pontos mais sérios da vida de Burton, porque ele ficou com uma má fama terrível pro resto da vida. Ninguém sabe exatamente o que ele fez, mas a questão é que ele fez uns relatórios e tal, fez tudo bonitinho. Ele era realmente um militar muito esforçado, um espião muito esforçado. E quando ele chegou para entregar pro Napier os relatórios, não era mais o Napier. O Napier tinha sido substituído, e o cara que substituiu o Napier não gostava do Napier, não gostava do Burton, e ele foi eventualmente expulso da Companhia das Índias. Ele dedurou um monte de gente, então muitas pessoas quiseram ele fora da Companhia das Índias, e ele acabou eventualmente sendo enviado de volta para a Inglaterra. Só um momento. Quando você procura, Gabriel, só acrescentando que era crime. Sim. Por isso, era um assunto muito sério. Eu não quero ficar saindo muito da apresentação para pegar o livro e consultar, só que alguns trechos eu acho interessantes. Eu tinha colocado aqui sobre vinho do Porto. Isso é uma coisa que veio acompanhar Burton durante toda a sua vida, porque Burton na Índia aprendeu que, aparentemente, né, segundo a medicina da época, um remédio muito bom para qualquer tipo de doença era de 5 a 6 garrafas de vinho do Porto. Então, Burton pensou, putz, depois de ficar doente eu tomar 6 garrafas de vinho do Porto e me curar, eu posso começar a tomar antes e eu não fico doente. E isso é uma coisa que ele levou mortalmente a sério para a vida inteira dele. Toda viagem que ele fez, ele levava caixas e mais caixas de vinho do Porto que os servos tinham que carregar para lá e para cá para ele tomar e não se contaminar. Eu vou pegar a página certinha aqui, onde ele fala sobre o... 472. 472. Eu não me lembro mais se eu anotei aqui ou aqui. Perdão, eu não pude ensaiar a apresentação. Vamos lá. Um momento. Ele justificava a bebida com facilidade. Aí é o Burton falando. Em regiões tropicais perigosas, onde o apetite é pouco e a dieta ainda menos nutritiva, quando o esforço mental e físico exaure diariamente a vitalidade, morre antes quem bebe água. Escrevia ele em 2 Trips to Gorilla Land. Quem tomasse bebidas leves também morreria, ao passo que sobrevive o homem que desfruta de um quantum stuff.
Quantum Suff, de vigorosas cervejas escocesas e britanianas, sherries, madeira e vinho do Porto, com uma quantidade módica de conhaque. Então, ele passou o resto da vida usando bebida como medicamento, inclusive ele eventualmente caiu no alcoolismo muito sério, mais sério na vida, mas o começo foi aqui de forma mais ou menos inocente, acreditando que vinho do Porto realmente preveniria doenças. Pra quem tá no grupo dos Inuits, sabe que eu sou um defensor do conhaque como remédio já há muito tempo. Pois é, isso é uma coisa tradicional, né? Tipo, todo mundo tem uma avó que, filho, tá doente, toma aqui uma cachaça com mel, e dá pra criança de 5 anos. Enfim, isso é uma coisa que é realmente uma medicina tradicional. Agora vamos falar sobre a terceira parte da biografia de Burton. Eu já falei um pouco sobre ele na Índia. De novo, como eu falei no disclaimer mais cedo, tem muita coisa que eu tive que passar por cima para dar para vocês um sentimento, um feeling do que foi a grandiosidade da biografia de Swami. Então agora a gente vai começar a falar de uma coisa um pouco mais séria, que é a Cidade Sagrada ou a viagem dele a Meca, onde ele foi infiltrado. Burton volta para a Europa depois de muitas tretas que ele se envolveu na Índia com os militares indianos e tudo mais, e ele fica 3 anos na Europa, e nesses 3 anos ele bolou um plano para penetrar Meca. E aí eu quero apontar que não existe nenhum paralelo atual de algo que a gente possa fazer que se compare com o que ele fez se infiltrando em Meca. Porque, primeiro, ele teria que passar por árabe perfeitamente, e se ele fosse pego como um ocidental tentando entrar em Meca, a pena era a morte. E aí, se passar por árabe, se passou por indiano por muito tempo não aconteceu nada. Mas ele tinha muitas coisas para aprender para se passar por árabe. Os árabes eles têm um jeito certo de se vestir, um jeito certo de pentear o cabelo, um jeito certo de pentear o bigode, um jeito certo de fazer cada coisinha. E isso é muito tradicional e que para eles é natural. E se eles verem alguém fazendo algo diferente, eles logo notam que é um estrangeiro e não tem muito problema em matar a pessoa. Uma das coisas que Burton aprendeu a fazer foi passar coal nos olhos. Coal é um tipo de tinta que ele passa embaixo do olho, tipo um rímel, sei lá, um lápis de olho, que eles passavam 3 vezes no olho esquerdo e 2 vezes no olho direito. A explicação disso é que Allah é um só, é ímpar e gosta de números ímpares. Então, se Burton fosse pego em público tentando passar coal 2 vezes no olho e 3 vezes no outro, ou passar na ordem errada e tudo mais, matariam ele. É esse o nível de detalhe que ele tinha que se apegar para conseguir entrar em Meca. Outro exemplo, antes de eu entrar na peregrinação de Meca, outro exemplo do quão bem ele se disfarçava, em algum período da vida dele ele estava em um barco, ele já estava fantasiado de árabe, né? Ele estava caracterizado como árabe, e não era uma fantasia só, ele tinha um nome para o personagem, ele tinha uma história para o personagem, ele tinha maneirismo para o personagem, enfim, toda uma biografia que ele criava para esse personagem que ele encarnava. Então ele estava no navio com alguns oficiais ingleses e ele notou que conhecia esses oficiais. Esses oficiais trabalharam comigo, a gente almoçou e jantou juntos muitas vezes, a gente caçou juntos, a gente conversou juntos, será que eles vão me reconhecer? Então ele começou a andar por eles, e andou, e voltou, e andou, e voltou, e tentou chamar a atenção deles, e percebeu, eles não estão percebendo que sou eu, até que ele esbarrou num deles de propósito. O militar virou para ele e falou, se você fazer isso de novo, ele reconheceu que era o Burton, e eles começaram a conversar e tal. Então ele enganava até quem já conhecia ele. De vista, até quem já era amigo dele, com os seus maneirismos e os seus trajes e tudo mais. Eu quero falar agora sobre um incidente. Quero falar agora sobre um incidente que aconteceu mais ou menos nessa época. Eu não lembro agora se ele estava indo ou voltando de Meca. Ele estava na caravana, no deserto. Era uma longa caravana que passava por um longo deserto. É comum relatos de pessoas que morriam de exaustão, fome, sede, cavalos que caíam mortos no chão porque não aguentavam mais a viagem. Era uma viagem realmente muito exaustiva. De novo, não tem nenhum paralelo entre isso e qualquer coisa que a gente possa fazer hoje em dia com GPS, mapa, motor e tudo mais. E aí, numa certa noite, Burton, achando que ninguém estava ouvindo ele, foi pro deserto, né, se afastou do pessoal e foi dar uma mijada. Só que ele mijou do jeito errado. Ele sabia que tinha que se agachar e fazer todo um maneirismo para mijar. E ele fez de pé porque ele achou que ninguém estava vendo ele e fez do jeito ocidental que ele está acostumado. Mas um rapaz viu ele e falou, você é um impostor? E aí Burton... Essa é uma parte meio nebulosa, isso é uma coisa que eu não mencionei. Tem muita coisa nebulosa, tem muita coisa que não sabe se aconteceu ou não, ou se aconteceu de um jeito ou de outro. Então existe muito debate se ele teve que matar ou não o cara. Alguns biógrafos dizem que ele conversou com o cara e conseguiu fugir, outros falam que Burton matou de fato o cara para salvar a própria vida. Mas o fato é que o cara viu Burton mijando errado e isso quase custou-lhe a vida, custou a vida de Burton no caso.
Mas por que Burton queria ir a Meca? Ele só tinha desejo de morrer, ele só tinha vontade de ser morto, talvez, né? Mas o que de fato ele queria fazer lá, além de afrontar as autoridades muçulmanas? Ele não queria de fato afrontar, ele tinha um certo respeito e admiração por eles. Ele queria conhecer elas, conhecer Meca, conhecer a cidade sagrada e registrar isso para que outros estudiosos pudessem ter conhecimento. Então Burton, ele foi de médico, o personagem que ele criou é um médico, e ele levou frascos de comprimidos e papéis e um lápis muito pequeno. Então, quando ele já estava em Meca e quando ele estava em algum lugar sagrado, ele pegava um papel, tirava, fingia que estava rezando e ia anotando, por exemplo, esse prédio aqui tem 10 metros de comprimento por 10 de altura, blá, blá, blá. E aí ele enrolava tudo e guardava nos frascos de remédio. Lembrando que se alguém pegasse ele anotando e fizesse, o que você está fazendo aí? Ele seria morto. Então ele fez tudo isso para anotar medidas, anotar costumes, entender como é que funcionava a mentalidade daquele povo, entender como é que funcionava a arquitetura daquele povo, a religião daquele povo. Ele fez tudo isso, em suma, por fascínio por esse povo que os ingleses mesmos desprezavam tanto e que para ele eram tão dignos de uma certa admiração e de um certo respeito. Já tinham feito isso antes dele, ele não foi o primeiro a fazer, e ele gerou um debate porque as medidas do cara que tinha feito isso anteriormente a ele estavam levemente erradas, segundo ele. Enfim, ele fez todo um estudo lá, estudou o quanto ele pôde e, eventualmente, ele voltou. Deixa eu só ver se não falta mais nada aqui. Aqui. Muitas pessoas pensam que Meca é a cidade mais sagrada do islamismo. Não é uma das 3 cidades mais sagradas. Medina é a cidade onde o profeta está enterrado, Meca também é uma cidade muito sagrada e Jerusalém é outra. Então, são 3 cidades principais do islamismo. Se eu não me engano, Medina é a mais sagrada. Mas ele foi um dos primeiros europeus a presenciar de frente essa estrutura aqui, que também está nesse emoji aqui, caso vocês não reconheçam. Ele tomou medições e tudo mais, ele pôde ver a pedra que fica ao lado sul da Kabat, se não me engano é Kabat o nome dessa estrutura, que é uma pedra que os islâmicos acreditam ser um pedaço do Éden que caiu. Então é uma pedra negra, muitos pesquisadores acharam que era de origem vulcânica, Burton acredita que é um meteorito, quando ele pôde ver de perto, e isso aqui, para o mundo islâmico, seria o centro do mundo, e para eles tem uma importância muito grande. Aqui é o assassinato que eu coloquei referente ao episódio que eu acabei de escrever. Aqui é referente às medições que ele teve que tomar. E aqui é uma história muito interessante sobre essa viagem de Burton. Deixa eu ver. Isso. Quem é que veio na minha apresentação de Júlio César? Eu acho que quase todo mundo aqui estava, né? Só amigo aqui que é novo não esteve presente. Mas na minha apresentação de Júlio César eu mencionei que César... Existem vários motivos para você estudar César, mas o motivo que me fez querer estudar César é o episódio do César com os piratas. Ele foi sequestrado e tal. Isso me deixou muito empolgado, eu quis estudar mais sobre ele. O episódio que mais fez eu querer estudar Burton, a história de Burton, o mundo que Burton habitava, foi a história da tribo dos caçadores de pênis. Eu ouvi num podcast, eu pensei, putz, mas eu achei muito interessante, eles falaram outras coisas sobre a vida de Burton, e eu comprei esse livro aqui, isso faz uns 3 anos, para ler, e desde então eu sou fascinado com essa figura. Qual é a questão? No retorno de Meca, eles tinham que passar por lugares muito perigosos, lugares que estavam habitados por tribos extremamente bárbaras e sem nenhum contato com a civilização. Uma dessas tribos era uma tribo, uma tribo selvagem realmente, em que não se sabe como, não se sabe quando na verdade e nem como, foi se criando um costume entre os caçadores da tribo, que eles pegavam uma caravana de viajantes, pegavam uma tribo adversária, enfim, eles derrotavam o inimigo e depois de matar o inimigo, eles cortavam o pênis deles e levavam de volta para casa. Eles faziam um cacho do pênis e levavam de volta para casa. E as suas esposas, quando chegavam em casa, isso era um sinal de grande status. Então a sua esposa sabia que o marido chegou em casa, né? Tava os homens voltando da batalha, e ela ia correndo para ver qual o tamanho do cacho de pênis que o cara trouxe para casa. E a vontade deles por esse status que era conferida era tão grande que eles chegavam a matar mulheres grávidas na esperança do bebê ser homem e eles poderem cortar o pênis dele. Então isso é uma das tribos que viviam naquela região e às quais Burton esteve submetido. Ele foi atacado por essa tribo, mas a caravana dele estava armada, enfim, eles conseguiram lutar e acabaram fugindo. Eles não foram mortos por essa tribo, se ele tivesse morto a gente ia conhecer a biografia dele, né, obviamente. Mas aqui está um trecho do livro do Rice sobre essa tribo. No deserto Somali,
onde os ataques eram frequentes, os nômades matavam até as mulheres grávidas na esperança de que o feto fosse menino. Os inimigos mortos eram castrados e tinham pênis cortados. O herói leva para casa o troféu de sua proeza e sua mulher, saindo de um salto da tenda, solta um longo grito agudo de alegria, zomba das outras mulheres pelo fracasso dos maridos, as quais, por suas vezes, insultam seus homens com especial virulência, e os senhores entram num paroxismo de inveja, ódio e malevolência. Foi mais ou menos nessa época em que isso aconteceu. Enfim, após retornar de Meca, após retornar de Meca com suas medições, publicar alguns achados, um achado e outro, enfim, fazer toda a divulgação científica, na época uma coisa que eles faziam muito é publicar artigos, e eles faziam um evento em que eles iam numa universidade, num curso referente à antropologia, por exemplo, e eles liam esse artigo em voz alta e discutiam, e tinha toda uma discussão acadêmica sobre tudo que eles tinham feito e descoberto, sobre todas as suas descobertas. Então, depois de passar esse período em Londres, desfazendo as malas e fazendo toda a parte de publicação e tudo mais, ele resolve ir para uma cidade na Etiópia, onde não poderia entrar nenhum homem, basicamente nenhum homem que não tivesse nascido muçulmano e nem europeu. Existia uma lenda na cidade de que se entrasse um homem branco uma vez na cidade, a cidade acabaria, a cidade seria destruída. E foi o que aconteceu. Burton conseguiu se infiltrar na cidade, conversou com o líder, depois de um tempo a cidade abriu para o comércio, eventualmente foi destruída pelos persas. Eu não vou entrar nessa história, é uma história que é realmente muito interessante, mas eu acho que não cabe aqui, ficaria muita coisa, enfim. O que cabe aqui é que foi nessa época, em que foi na viagem para ir nessa cidade proibida na Etiópia, que Burton conheceu Speke. Eu li a minha vida todos os anos como Speke, conforme fui estudando, depois eu fui ver uma aula em inglês e aparentemente se fala speak. Então eu vou falar dos dois jeitos, o jeito correto é speak e o jeito que eu estou acostumado é Speke. Speak foi esse cara aqui. Enquanto Burton ele era ofendido, ele era mal visto pelos ingleses, os ingleses chamavam ele de negro branco, como forma de ofensa, white nigger, para tentar ofendê-lo, porque ele se integrava muito aos nativos, ele parecia muito com os nativos, enfim, ele foi visto como um bárbaro, ele se misturou com os bárbaros e tornou-se um bárbaro a si mesmo. Speke não. Speke, ele era o explorador inglês, cristão, conservador, dotado de muitas virtudes, que não se misturava com bárbaros, que não falava outros idiomas que não inglês, e mal falava inglês. Depois, eventualmente, Burton vai nos contar que Speke confessou a ele que não sabia nem escrever direito. Então, mas o Speke não falava para ninguém que não sabia escrever direito, né? Ele se pagava como um grande explorador e ele fazia todas as explorações justamente para ganhar status e tal, sem ter nenhum interesse nas tribos locais, sem ter nenhum interesse nas culturas locais, que é o interesse genuíno que Burton tinha. Mas a questão é que Burton, no começo, ficou muito amigo de Speke e eles resolveram fazer uma empreitada que, para a época, era assim, a empreitada do momento, que é tentar encontrar a nascente do Nilo. Hoje a gente sabe muito bem onde é a nascente do Nilo, como é que o Nilo se forma e tal. Hoje a gente tem satélites, uma tecnologia avançada, mas na época não tinha. E o único jeito de achar a nascente do Nilo era entrando na África subsaariana, em partes inexploradas, e percorrendo um longo caminho muito árduo para tentar encontrar geograficamente onde seria a nascente do Nilo. Então, eles combinaram de organizar essa caravana, organizar essa viagem, para ficar meses, talvez anos na África até encontrar a nascente. Eu vou precisar de um pouco de água, eu estou morrendo de sede. Alguém tem uma garrafa? Tem um pouquinho. Ou a dona Então. Obrigado. Um dos hábitos de Speke, inclusive, que eu fiquei de mencionar, é que um dos principais motivos que Speke tinha para viajar para essas regiões inóspitas era caçar animais exóticos. Burton também caçava quando ele estava com fome, mas Speke caçava por diversão e ele caçava com sadismo e crueldade. Burton relata que Speke tinha especial interesse em caçar hipopótamos, zebras, girafas que fossem fêmeas e estivessem grávidas, porque ele queria comer os fetos. Então, isso de comer feto de animais selvagens é uma coisa que deixou muito enojado Burton. Os nativos mesmo ficaram completamente enojados, era uma coisa tida como completamente grotesca, você comer o feto, matar um animal para comer o feto dele, especialmente que não estava faltando comida para eles levavam provisões de comida, então ele caçava por diversão e quando ele tinha chance ele comia um feto também por diversão. Isso eu estou falando do Speke, para deixar bem claro, não Burton. Eventualmente acontece nessa viagem
para as margens do Nilo, acontece um dos eventos que foi mais importantes na vida do Burton, que ele foi atacado por nativos de novo, nativos selvagens e tal, só que dessa vez ele quase morreu. Os nativos estavam em grande número, a comitiva de Burton lutou com muita dificuldade e os nativos conseguiram atravessar uma lança pelo rosto de Burton. Era um dardo, na verdade. Ele entrou por uma bochecha, saiu por outra, e como eu falei, nada muito certo na biografia de Burton. Alguns historiadores dizem que ele quebrou 2 dentes e outros dizem que ele quebrou 4, mas o fato é que ele ficou com o rosto desfigurado pro resto da vida. Algumas pinturas retratam mais ou menos a cicatriz, depois que ele já estava velho e estava quase cicatrizado. Ele ficou sem conseguir falar por um bom tempo, ele ficou com 4 dentes quebrados, ele ficou com uma cicatriz aqui e outra aqui, porque o dardo atravessou, mas ele sobreviveu e depois de que estava um pouco melhor, ele seguiu viagem. Outra história que aconteceu na viagem da busca pela nascente do Nilo tem a ver com a fauna africana. Eu não falei aqui muito sobre a natureza indiana, mas esses países muito distantes da Europa tinham um clima absolutamente brutal, especialmente pro gosto dos europeus. Então, a Índia, por exemplo, tinha chuvas que duravam meses, não paravam mais, e fazia calor de 40 graus. Burton, quando ele queria estudar na Índia, ele pegava uma mesa, ele tinha uma técnica, ele pegava uma mesa, colocava uma toalha em cima, molhava a toalha e estudava embaixo, porque é o único jeito que ele tinha de conseguir se concentrar em calor de 40 graus. A África não era diferente, a África tinha um clima realmente muito desagradável e também tinha muitos insetos. Essa é uma das piores partes, insetos. Eles colocavam as tendas lá para dormir e mesmo com a tenda totalmente fechada, eles eram obrigados a dormir com insetos, assim, centenas, rastejando sobre eles e andando por cima deles e tudo mais. E foi numa dessas noites de sono incômodo que Speck acordou com um besouro tentando entrar no ouvido dele. Então, Speck tentou cutucar e o besouro foi entrando cada vez mais, ele cutucava, o besouro ficava mais assustado, ele cavava para dentro e ele pegou, não me lembro se cera ou manteiga quente e derretida, né, e tentou derramar no ouvido para ver se o besouro desistia, e o besouro começou a cavar mais para dentro, aí ele pegou uma faca e enfiou no ouvido, e aí matou o besouro, claro, mas ele enfiou uma faca no ouvido, nunca é bom enfiar uma faca no ouvido. Então o rosto dele ficou muito inchado, ele ficou surdo desse ouvido pro resto da vida. Só que ele relata que na verdade foi até bom, porque no momento que isso aconteceu ele estava meio cego, porque ele tinha alguns dias antes levado uma picada do inseto e teve uma reação nervosa e ele não conseguia abrir os olhos. Então o inchaço na orelha foi tão grande que ele viu o inchaço dos olhos e começou a enxergar. Esse era o nível da insalubridade dessas viagens. Burton tinha uma DST, que ele contraiu, sabe-se lá como, né, pessoal? Quando ele foi para a África, eu não me lembro se sífilis ou alguma DST, e a febre que ele pegou na África foi tão forte que ele se curou da doença. Porque a temperatura corporal dele subiu muito e acabou que a doença acabou morrendo no corpo dele. Então, algumas das histórias para mostrar o quanto foi insalubre. Speck estava debilitado, meio cego, sem conseguir ouvir. Burton tinha passado por vários problemas também, picadas de animais, pegou malária várias vezes. O que mais tinha era malária lá. O cara entrava lá, ficava com malária e nunca mais, né? Só quando saía da África, efetivamente, depois de alguns anos, se curava da malária. Era uma constante, assim. Então, Burton estava assim... Quando eles, depois de muitos meses de árdua viagem, até chegar no que eles acreditavam que era a nascente do Nilo, Burton não conseguia andar, Speck não conseguia ouvir direito, nem falar direito, e os nativos carregaram eles até o que parecia ser a margem do Nilo. Burton, como não conseguia andar, ficou na tenda, e Speck falou, não, deixa que eu vou lá explorar. Speck não falava o idioma dos locais, não tinha como conversar com ninguém, não sabia medir a margem do rio. Burton sabia medir. Burton foi para Meca, mediu um monte de coisa, ele trabalhou como topógrafo na Índia, quando ele estava no exército, então ele sabia usar equipamentos de medição, ele sabia medir meio que pelo olho, assim, ele sabia geografia, ele sabia várias matérias. Speck não sabia nada. Então ele foi lá, andou na margem do rio e falou, achei a margem do Nilo, é isso. Agora a fama e a honra me aguardam na Europa. Então ele foi lá, falou com Burton e disse, olha Burton, aqui a viagem tá muito ruim e tal, vou ter que voltar para a Europa, e quando você voltar, a gente divulga os nossos descobrimentos. Burton falou, tá, mas você não vai divulgar nada antes de eu chegar, né? O Speck falou, não, pode ficar tranquilo, eu vou chegar lá, vou esperar você chegar, e quando nós dois estivermos juntos, eu vou divulgar que a gente descobriu a margem do Nilo. Burton falou, não, mas a gente não descobriu a margem do Nilo, né? A nascente do Nilo, né? O Speck falou, não, pode ficar tranquilo que confia. Ele voltou para a Europa e saiu divulgando para todo mundo que ele descobriu a nascente do Nilo sozinho, sem a ajuda de Burton.
Eventualmente Burton descobriu isso quando chegou na Europa e ele respondeu aos jornais, respondeu à academia, dizendo que não foi bem assim, que eles não chegaram a descobrir a nascente do Nilo, enfim, foi uma viagem que não teve tanto sucesso nisso, eles tiveram sucesso em outras partes, eles descobriram lagos que até então o europeu não conhecia, eles fizeram muitas descobertas, mas a nascente do Nilo não foi uma delas. E Speck dizia que não só eles descobriram a nascente do Nilo, mas que ele sozinho descobriu. E isso foi motivo de debate por 6 anos. Eles discutindo em jornais e, enfim, debatendo, difamando um ao outro, e até que eventualmente chegou um ponto em que eles precisavam tirar isso a limpo, eles precisavam debater para realmente para o público escolher quem estava certo ou não. Eles precisavam fazer um debate público. Então eles marcaram um debate, eu não me lembro em qual universidade. O debate seria mediado por um sujeito chamado Livingstone. Vamos só ver se é aqui. Peraí. Livingstone. O debate seria mediado por Livingstone. Toda a comunidade acadêmica, né, ficou em polvorosos, mas finalmente vai acontecer o debate. E como em tudo na vida, virou meio que futebol e dividiu-se em 2 times. Tinha os Burtonistas e os Speckonistas. O pessoal, a maior parte do pessoal apoiava o Speck, porque, como eu falei, Speck era esse sujeito bonito, que tinha uma imagem idônea e que passava um grande moralismo, e os ingleses queriam se identificar com ele, enquanto Burton era um white nigger. E, enfim, o debate seria mediado por Livingstone, que é uma pessoa mais idônea, enfim, mas a maioria do pessoal que assistiu o debate era pro lado do Speck. Enquanto alguns que tinham um estudo um pouco mais sério, mas levado pela mídia, apoiavam Burton. Isso para resumir bem a história, né? Então eles se encontraram na noite do debate, chegou o horário marcado, e Speck não chegou, e eles vamos esperar um pouco mais, né? 15 minutinhos acadêmicos, tudo mais, vamos esperar um pouco mais. Aí esperaram, o pessoal começou a ficar um pouco irritado, Burton começou a ficar um pouco constrangido, até que alguém chega e entrega um bilhete para o mediador de debate. Senhores, é com muito pesar que eu vos informo que Speck está morto. Speck foi encontrado morto ele foi encontrado morto no dia. Ele tinha morrido no dia anterior, quando ele foi caçar no meio do mato, e ele se deu um tiro no coração sem querer. E aí tem mais uma especulação sobre a vida de Burton, né? Ele causou o suicídio de Speck ou não? Foi suicídio ou não? Porque Speck era um grande caçador, caçou no mundo todo, matava bicho à torto e direito, e agora, um dia antes do debate, ele vai se dar um tiro no coração sem querer, de um jeito muito estranho, sabe? Então, isso é mais uma das coisas que macula a imagem de Burton. Ninguém sabe até hoje se ele causou ou não o suicídio do seu adversário acadêmico. Mas a questão é que isso foi muito negativo para Burton, porque... Isso é uma caça ou seria com rifle? Não, ele estava com rifle. O que eu falei? Não, ele deu um tiro sem querer no coração com rifle. Não, tá. É que assim, eu não consigo imaginar a cena direito, então eu tentei não explicar. Ele via pular um muro, e ele apoiou o rifle nas costas. E aí ele se deu um tiro de algum jeito. Eu não... Assim, tem alguma explicação, mas eu não consegui formar a cena na minha cabeça, por mais que eu tivesse tentado. Mas isso foi muito ruim para Burton, porque o que ele falou, a gente sabe hoje que é verdade. Hoje a gente sabe que a versão de Burton era verdadeira. Ele muito provavelmente conseguiria provar isso no debate. E ele não conseguiu porque o adversário morreu. Então a gente vê aqui como Burton, na verdade, teve uma vida muito desventurosa, né? Ele foi expulso da universidade por uma causa que qualquer outro estudante não seria expulso. Aí ele foi para o exército indiano, ele foi mal visto por fazer uma missão que mandaram ele fazer, depois voltou para a Inglaterra. A missão de Meca até que foi bem sucedida, tudo bem, mas isso aqui, a missão do Nilo também, ele foi muito mal visto por causa disso também, porque muitos... acreditava que ele causou o suicídio de Speck. Ele nunca pôde se defender do Speck num debate público, que é o que ele de fato queria fazer. Então Burton é um cara muito azarado, na verdade. Burton é um cara que ele teve várias oportunidades de conseguir ter uma fama, de conseguir ter o sucesso que ele queria, o prestígio, só que sempre alguma coisa acontecia de errado e isso acabava sabotando ele. Agora eu vou falar um pouco sobre Burton no Brasil, a vida de Burton no Brasil. Essa é a parte que, muitas partes eu decidi deixar um pouco de lado e tal. Essa é a parte que eu menos decidi deixar de lado, porque eu acho que é a parte que mais concerne a nós, brasileiros. Então, depois que tudo isso acontece, Burton casa com Isabel. Agora eu vou falar um pouco sobre a relação entre Burton e Isabel, só para... né? Isabel era uma moça católica, de uma família bem aristocrática, que um dia viu Burton na rua e ficou apaixonada por ele à primeira vista. É estranho, parece história de filme, mas realmente aconteceu. Acontece que poucos anos antes, ou poucos meses antes, enfim, pouco tempo antes, Isabel, que era muito católica, foi um cigano
católica diferente, né? Mas foi um cigano, e o cigano falou que ela casaria com um homem que faz muitas viagens e tudo mais. Tal. A casaria com o homem tal escreveu Burton. E quando ela encontrou Burton, ela falou, está aí o homem. E se apaixonou por ele. E eles tiveram a chance de conversar de novo 3 anos depois, porque Burton ficava indo e voltando na Inglaterra, né? 3 anos depois, não se casaram. E aí, 6 anos depois, Burton conversou com ela, aparentemente o sentimento era recíproco. E ele falou, não, agora você casa comigo ou não casa nunca mais porque eu vou fazer mais uma viagem aqui, eu não tenho tempo para isso. E ela não pôde casar porque Burton não era católico, Burton era muito mal visto e a família dela rejeitava qualquer chance de casamento. Até que eles finalmente conseguem se casar. É uma história romântica que, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é um casamento que foi muito prejudicial para Isabel. Isso vale a pena dizer, porque a família dela desaprovava e é um casamento que diminuiria muito o status dela perante a sociedade inglesa e enfim, traria vários malefícios para ela ao longo da vida, como eu vou falar mais à frente. Logo após eles se casarem, Burton arruma um cargo diplomático na Guiné Equatorial, que era um lugar tão insalubre que ele decidiu não levar Isabel, então ela ficou na Inglaterra e ele foi para a África, que passou a ser algo costumeiro a partir disso. Um momento. Perfeito. Na África, Burton fica amigo de um sujeito chamado James Hunt. Não sei se alguém aqui já ouviu falar no James Hunt. James Hunt estudava a diferença entre raças, frenologia, que é o estudo dos crânios, etc. Junto de James Hunt, Burton, os dois, né, James Hunt e Burton, fundaram a Sociedade Antropológica de Londres. Então é uma das coisas importantes academicamente que Burton fez. Inclusive Burton chegou a escrever um dos primeiros livros de etnologia ou etnografia do mundo, depois que ele voltou da Índia também. Então tem várias áreas do conhecimento que ele ou iniciou ou estava lá bem no comecinho para dar sua contribuição. Enfim, depois da viagem para a Guiné Equatorial, Burton não fez muita coisa de relevante na Guiné Equatorial. O fato é que ele não trabalhava muito, ele tinha um serviço diplomático para fazer, só que ele passava a maior parte do tempo viajando e conhecendo rios e conversando com o pessoal. Enfim, ele precisava de recursos para fazer os projetos pessoais que ele gostaria de fazer. Burton também foi mais ou menos nessa época para os Estados Unidos, antes na Guiné, na real. Ele foi para os Estados Unidos, onde ele conheceu os Mormons, e ele escreveu um livro especificamente sobre os Mormons. Passou um tempo lá, a jornada dele nos Estados Unidos é bem interessante, mas foi focado em conhecer a comunidade Mormon, que para ele era uma religião muito exótica também. E, eventualmente, depois de já casados, Burton consegue para Isabel consegue para Burton um cargo diplomático no Brasil. E aí sim, a família Burton, Isabel e Francis vêm para o Brasil. Inicialmente eles vão para Santos, só que eles não conseguem suportar o calor de Santos, eles acham muito incivilizado e eles acabam se mudando por fim para São Paulo, que eles escrevem como uma cidade branca e com clima agradável, mas onde tudo é muito caro. Aqui. Agora, falando um pouco mais sobre a questão do casamento dos dois. Burton ele tinha um péssimo hábito, como ele era um cara que viajava muito e a vida dele girava em torno dessas viagens, ele tinha um péssimo hábito de ir embora sem avisar a esposa dele. Então, muitas vezes, Isabel acordava no meio da noite e não achava o marido e achava no lugar do marido um bilhete escrito: fui para a África, vou ficar lá 3 anos, pay, pack and follow. Basicamente, eu fiz essa viagem aqui, estou em tal cidade, quer dizer, estou indo para tal cidade, o que você vai fazer? Pay, pagar as dívidas, pagar os criados e tudo mais, pack, fazer toda a mudança e follow. Então, eu vou lá e depois você me encontra lá. Foi isso a vida toda de casal dos dois. No Brasil não foi diferente, ele foi primeiro para o Brasil e ela fez o pay, pack and follow. E seguiu ele para o Brasil com, vamos ver aqui, 59 volumes de malas. Ele levou a mudança inteira. Dizem que Burton tinha 10 mil livros. Não sei se ele levava os 10 mil livros em cada viagem, mas ele levava malas, mapas, instrumentos de medição, instrumentos que ele pegou no mundo todo e que ele não queria perder, coisas que ele trouxe da África. Todo tipo de badulaque ele levava para o país onde ele ia. Ele levava não, né? A esposa dele levava. Ele ia e a esposa ia atrás. Está relatado que essas 59 malas, esses 59 volumes de malas, levaram 12 dias inteiros só para serem desembalados. Então, claro que quando a gente fala que ele não é rico, ele não era rico para os padrões da época, mas, pô, imagina só, eles contrataram criados para ficar 12 dias de manhã cedo até de noite desempacotando mala, uma atrás da outra. Sim, 12 dias até desempacotar tudo. E depois eles chegaram em Santos e falaram: nossa, muito quente, vamos para São Paulo. Fizeram tudo, foram para São Paulo, desempacotaram tudo, aí eles se assentaram de fato.
Burton não era um marido muito presente, não era um marido que convivia muito na vida cotidiana e doméstica da esposa. E Isabel arrumou vários hobbies, ela ficou amiga da aristocracia brasileira e ela tinha, como ela era muito católica, ela resolveu pregar para os negros da época. Os negros no Brasil, segundo Edward Rice, muitos negros tinham a crença que eles não tinham alma, eles eram criados com essa crença, então ela decidiu que ela ia tentar converter o máximo que eles conseguissem. Na época, o Brasil ainda era um país escravagista, Burton era contra a escravidão, então eles tinham escravos, porque era o único jeito de conseguir isso, que ele pagava salário para os escravos, que era o mesmo salário que ele pagaria para servos, e depois que ele foi embora, os escravos ficaram, enfim, era basicamente, ele tentou fazer um sistema que os escravos eram funcionários dele. E Isabel pregava para esses escravos. Diz Edward Rice que o único escravo que ela conseguiu converter foi um anão chamado Chico, que traiu a confiança dela e depois de um tempo queimou o gato vivo dela, assou o gato dela na fogueira. Ela não era uma pregadora muito convincente. Mas o fato é que ela tinha muitas ilusões sobre o marido. Boa noite. Ela tinha muitas ilusões sobre o marido. Tem um relato da época de um amigo de Isabel que fala: ela tinha se transformado numa mulher sensível e muito falante, inteligente, mas ao mesmo tempo tola, transbordando de histórias que sempre tinham seu marido como herói. Nutria uma autêntica devoção por ele e estava de fato sob seu domínio, um domínio hipnótico de que Burton costumava se gabar. E uma história, para terminar de ilustrar a relação caótica que eles tinham do casamento deles, era que frequentemente Isabel ficava sozinha, claro. Certa vez ela adoeceu com bolhas que cobriam quase da cabeça até os pés. Ela não podia ficar de pé, andar e nem deitar sem gemer, e ela precisava de cuidado, atendimento e companhia 24 horas por dia, porque ela não conseguia fazer nada sem sentir dor. E aí, quando ela ficou com essa doença, Burton, obviamente, decidiu sair atrás de um boato de que existia um monstro marinho de 48 metros de comprimento. Ele viajaria por 4 dias para tentar averiguar a existência desse monstro marinho e acabou ficando um mês fora. Quando ele voltou, Isabel acho que já estava um pouco melhor da doença dela, convenientemente. Agora, voltando ao assunto sobre Burton mesmo. Burton foi amigo de Dom Pedro II, ele chegou a dar palestras para Dom Pedro II sobre religiosidade oriental, sobre a viagem dele a Meca. Dom Pedro II se interessava muito pelos mesmos assuntos que Burton se interessava. Burton também é responsável por várias descobertas. Não me lembro o nome da matéria que estuda fóssil, pô? Arqueologia. Várias descobertas arqueológicas, obrigado. A palavra muito forte. Paleontologia. Não, arqueologia. Paleontologia, tá, enfim. Mas ele foi descoberto por ele foi responsável por várias descobertas arqueológicas no Brasil. Inclusive, ele chegou a fazer o alfabeto para um dialeto de uma tribo brasileira. Olha só, ele teve contato com essa tribo, morou um tempo junto com essa tribo, fez um alfabeto para eles, fez todo um dialeto e nunca publicou em lugar nenhum. Ele manteve para si mesmo. Ele fez isso sem a intenção de publicar, porque era isso que ele gostava de fazer. Era isso que ele fazia porque deixava ele satisfeito. Uma gramática de uma variação do Tupi-Guarani. Ele também desceu o Rio São Francisco, segundo Edward Rice, por mais de 2.000 quilômetros. E agora eu quero mencionar um artigo da USP sobre Burton. Richard Francis Burton, Sambaquis e Arqueologia no Brasil Imperial. É um artigo que foi publicado numa revista da USP. Eu descobri também que foi publicado um doutorado aqui na UFSC sobre Burton, o título é O Racista Ignóbil, mas eu não falo muito sobre esse doutorado aqui na minha apresentação. E aqui está o livro que Burton publicou sobre o Brasil, Viagens aos Planaltos do Brasil. Esse livro, inclusive, dá para achar em PDF bem fácil traduzido para o português. Domínio público, obviamente, e tem hospedado em alguns sites de universidades e tal, então é bem fácil achar esse livro, é bem interessante. Eu li alguns trechos, mas não tive tempo de ler o livro todo só para a apresentação. Agora os trechos que eu vou falar são desse artigo aqui, dessa revista. Burton é um dos pioneiros das pesquisas arqueológicas no Brasil. Eventualmente foi lembrado, como já dizemos anteriormente, por uma curta nota de rodapé sobre os sambaquis no Rio de Janeiro, publicados em 1869 nas Explorations. Ele escreveu: aconselha-se aos antropólogos visitarem a Ilha Comprida, a Ilha do Governador, onde há ostreiras chamadas localmente de sambaquis, ricas em crânios de aborígenes e machados de pedra.
E aqui é sobre a palestra as palestras que ele proferia para Dom Pedro, sobre as viagens na Medida, Meca, Harar, Coração da África, Estados Unidos, enfim, ele realmente nutriu uma amizade com Dom Pedro. E aqui está uma lista de contribuições arqueológicas do cientista inglês Burton. Não vou ler todos porque é muita coisa, são 9 itens, mas ele foi argumentavelmente o maior responsável pelo valor que a gente dá hoje ao sambaquis arqueologicamente. Ele tomou muito interesse nisso, que não era tido como um objeto de grande interesse na época, catalogou em vários lugares, inclusive em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então, a gente deve muito a ele nesse quesito, pelo menos nessa parte mais arqueológica. E aqui um relato sobre... Aqui. O que Burton fala sobre o sambaquis, né? O ignorante não consegue acreditar que esses montes resultaram do trabalho manual do homem, atribuindo ao dilúvio de Noé ou algum outro suposto distúrbio. Homens instruídos têm igualmente defendido esses absurdos em publicação. Então, era um tema meio polêmico na época e ele argumentava que os sambaquis eram de grande importância arqueológica para o estudo das sociedades e tudo mais. Enfim. Vou tomar uma água. Se alguém tem alguma dúvida agora? Lá nos primeiros slides tinha um tópico de circuncisão. Ele foi... Ah, sim. Perdão, é que o que eu coloco aqui não é o que eu coloquei nos slides, eu posso esquecer de uma coisa ou outra. Na ida dele a Meca, ele de fato se circuncisou e ele foi iniciado em seitas islâmicas, seitas reais islâmicas. Inclusive, isso é um dos pontos de debate sobre a biografia de Burton. Ninguém sabe até hoje o quão islâmico ele era. Se ele fez tudo isso só para ter mais autenticidade nos personagens que ele fazia para fazer as missões dele, ou se ele de fato se converteu ao islamismo de total coração. Mas ele se disfarçou de judeu também, ou os muçulmanos também fazem isso? Também? Já nisso, então, eu ia falar no final, mas tu não parecia falar sobre as seitas que ele que comunicava, aquelas que fazia ritual para entrar, acho que tu falou que ia falar, depois sobre depois. Eu vou deixar para falar no final, porque agora já está muito fora de mão, mas me lembra disso. Ele fala alguma coisa especificamente sobre Santa Catarina, sobre o sambaquis daqui? Sim, ele catalogou o sambaquis de Santa Catarina. Eu não vi extensamente o que ele fala, mas se eu não me engano ele fala sobre isso nesse livro aqui. Vale a pena tentar dar uma consultada. Ele escreveu o livro Brazil Highlands e ele começou a escrever um livro sobre Planaltos, né? E ele começou a escrever um livro sobre as planícies. Infelizmente nunca publicou. Mas ele fala Planaltos, só que ele fala sobre o Brasil inteiro. No segundo livro ele falaria um pouco mais. Mas enfim, quando estava enjoado de estudar sobre o Brasil, Burton foi para outros países da América Latina. Ele se aventurou pelos Pampas argentinos, acabou indo parar em Lima, no Peru. E segundo Edward Rice, não tinha nada em Lima, no Peru, para Burton fazer além de beber. Então ele virou um alcoólatra inveterado e ele ficava bebendo de bar em bar, completamente entregue ao alcoolismo. Burton ele foi uma figura muito depressiva, assim. Ele teve várias fases na vida dele em que ele foi acometido por um desânimo muito forte, e essa foi uma delas. Burton parecia uma figura sem esperança nenhuma. E ele estava entregue ao alcoolismo no Peru, em Lima, quando um sujeito veio falar para ele e dar notícia que a esposa dele conseguiu um cargo para ele em Damasco. Então, enquanto ele estava lá se aventurando, a esposa dele mexia os pauzinhos para que ele conseguisse um cargo melhor em um lugar mais interessante. E não existia no mundo inteiro, na época, um lugar mais interessante para Burton do que Damasco. Por motivos que eu vou falar logo mais, se eu não esquecer. Mas se eu esquecer, me lembre, por favor. Depois de receber a notícia, Burton não foi imediatamente para Londres para fazer a papelada. Ele foi para o Uruguai. Estava tendo uma guerra no Uruguai na época e Burton queria muito entrevistar as pessoas que estavam lutando na guerra, ver a guerra de frente e tudo mais. Ele passou algumas semanas no Uruguai e aí sim foi para a Europa. Enquanto Burton estava no Uruguai entrevistando soldados, a Isabel estava na Inglaterra publicando os livros que Burton tinha escrito. Inclusive, ela publicou uma tradução que ela mesma fez do livro Iracema, de Honey Lips, ou Iracema, Lábios de Mel, e entre outras traduções e tal. Então era um casal muito culto. Isabel também fazia um trabalho intelectual. Mas enfim, eventualmente os dois foram para Damasco. E aí, por que não existia lugar melhor no mundo para Burton estar do que Damasco? Burton foi muito feliz em Damasco e era uma cidade extremamente
violenta, mas violenta por motivos que interessavam Burton. Era uma cidade multicultural, tinham cristãos católicos, tinham cristãos ortodoxos, tinham cristãos protestantes, tinham judeus, tinham muçulmanos, tinham sikhs, tinham pessoas de várias religiões, e os conflitos que tinham nas cidades eram normalmente gerados por esse tipo de multiculturalismo que possuía. Novamente, eu não vou falar, eu vou falar assim, uma sombra do que se passou em Damasco. Tem muitas aventuras que Burton viveu lá. Ele quase morreu diversas vezes, foi traído por amigos, conheceu pessoas importantíssimas. Mas eu vou falar sobre o caso que fez com que a estadia de Burton em Damasco viesse a ser um fracasso, assim como as outras coisas que Burton fez durante a sua vida, segundo o próprio. Aqui, o sonho dos Chazlis. Um momento. Existia uma seita iniciática em Damasco, de sufistas. A seita foi iniciada por um místico autodidata que abandonou a própria família, os filhos e tudo mais, para seguir um caminho místico, e ele foi iniciando outras pessoas, e eles estavam lá em busca da verdade. Eles se encontravam toda noite para estudar e orar. Eram algumas dezenas, né? E uma bela noite, cerca de 40 na verdade, para ser mais exato. E uma bela noite eles dormiam, né, todos no mesmo lugar, no bairro pobre de Damasco. Uma bela noite eles dormiram e todos eles sonharam com Jesus Cristo. Isso é uma coisa que tem vários relatos de coisas parecidas com isso acontecendo na história, mas essa história envolve Burton, por isso que é interessante. Todos eles sonharam com Jesus Cristo, tiveram aparições de Jesus em seus sonhos. E aí eles acordaram todos ao mesmo tempo, olharam ao redor e eles falaram, eu também ouvi. Então eles teve a mesma experiência que eu, eles chegaram em acordo que todo mundo tinha tido o mesmo sonho, eles perceberam que todo mundo tinha tido o mesmo sonho, e a seita foi crescendo, eles continuaram a ter uma ou outra revelação, até que um dia eles tiveram um segundo sonho coletivo, quando a comunidade já tinha crescido muito mais, né? Já estava na casa dos centenas, foi uma comunidade que foi crescendo muito rápido, e no segundo sonho coletivo apareceu a visão de um velho com barbas brancas, roupa marrom de monge, segurando uma vela acesa. E aí os Chazlis procuraram um tal guia pela cidade durante 3 meses. Finalmente eles se depararam com um sujeito chamado Frei Forner, que era um monge franciscano espanhol que vivia num mosteiro na zona norte de Damasco. E aí eles chegaram para o Frei, imagina só, você é um Frei espanhol em Damasco, e aí chegam 100 muçulmanos falando para você, é com você que a gente sonhou, você que vai nos ajudar. Ele não tinha a menor ideia do que fazer, porque isso era um assunto de extrema seriedade. Você nascia muçulmano, você não podia simplesmente se converter e se batizar em outra religião, porque a pena para isso era a morte. Uma vez que você entra, você não pode sair. Eles serão legalmente mortos pelo governo da cidade. Então, quando isso aconteceu com o Frei Forner, quem ele foi consultar? Burton. Ele foi pedir ajuda de Burton, que era a única pessoa que podia ajudar. E aí Burton, o que fez? Qual foi a solução que ele arrumou? Vamos me infiltrar no meio deles, né? Aí ele foi lá, colocou seus roupas de árabe, se infiltrou na comunidade, ficou lá por meses e tal, fingindo que eram deles, enfim, convivendo com eles, sendo aceito por eles, até que ele realmente passou a acreditar nos relatos deles e decidiu ajudar eles. Burton bolou um plano para realocar eles em outro lugar, longe de Damasco. Ele compraria terras, ele ajudaria a construir casas, tudo sem pedir nada em troca deles. E ele... um momento... Aqui. Ele foi procurar o patriarca latino de Jerusalém. Quando Burton teve a ideia de realocar todo esse pessoal, os Chazlis já chegavam em 25 mil pessoas. Então passaram-se muitos anos. No começo, os que foram convertidos primeiro eram em torno de 40 e tal, eram algumas dezenas, chegou ao número de 25 mil pessoas. Ele foi falar com o patriarca, alguns protestantes tentaram intervir também para tentar converter eles ao protestantismo, mas eles estavam certos que queriam se converter ao catolicismo, beleza? Ele foi falar com o patriarca e o patriarca decidiu consultar as autoridades de Damasco, que eram islâmicas, e acabaram com o plano. Então, ele foi de forma inepta, de forma aberta, consultar as autoridades falaram, o quê? Esse pessoal se converteu, vai ser realocado? E eles interviram, isso gerou uma crise diplomática imensa. Acabou que os Chazlis foram largados à própria sorte. Burton foi expulso do cargo dele, sem nenhum aviso prévio, sem nada, por ter causado uma crise diplomática. E aí, de novo, ele estava sem emprego e teria que voltar para Londres. Dependendo dele, ele viveria o resto da vida toda dele em Damasco, mas esse foi mais uma das histórias tristes que Burton viria a relembrar no fim da vida. E agora, ao fim da vida, Isabel consegue para ele um cargo em Trieste.
em que não tem muita coisa para fazer, não é uma cidade que interessa muito ele, e como não tinha muitas missões diplomáticas e de espionagem para fazer, ele escreveu boa parte da sua obra aí, em Trieste. Foi em Trieste que ele veio a publicar o Kama Sutra, ele passou a conhecer o Kama Sutra, ele não só traduziu o Kama Sutra, mas ele descobriu e começou a divulgar. Ele se juntou com uns amigos e o Kama Sutra não podia ser simplesmente publicado para para olhos europeus lerem, porque era um livro muito ofensivo. Então eles publicaram sobre a égide da Kama Sutra Society, ou Kama Shatra Society, enfim, de forma anônima. Mas essa é uma das coisas pelas quais Burton mais é lembrado. Ele também fez uma tradução célebre das Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites, pelo que eu entendi, já eram conhecidas no Ocidente, só que elas foram traduzidas de forma a não ofender tanto o grande público. Então, a tradução que Burton fez é uma tradução mais fiel ao original, uma tradução que contém mais cenas que podiam potencialmente ofender os europeus. Ele foi muito conhecido por traduzir as Mil e Uma Noites, o Kama Sutra, e outra tradução interessante que ele fez foi a primeira tradução em língua inglesa do Camões, que ele dedicou a Dom Pedro II. E aqui, ó, foi Englished, traduzido para o inglês por Richard Burton e editado por sua esposa Isabel Burton. E é isso, ao fim dos seus dias ele se dedicou a fazer traduções, a publicar livros, a publicar alguns livros que ele tinha em anotações e nunca tinha chegado a publicar. Um método interessante que Burton tinha de estudar era um método das mesas. Ele tinha, ele sempre tinha uma biblioteca, um quarto de estudos muito espaçoso, então ele pegava e sentava nessa mesa aqui e estudava sobre falcoaria, por exemplo. Ele veio escrever um livro de falcoaria que teve muito sucesso na época, então ele escrevia sobre falcoaria. Aí ele sentava aqui e estudava sobre esgrima. Ele escreveu um livro sobre esgrima que foi até usado pelo exército britânico na época. Aí ele estava lá e escreveu um livro sobre etnografia. Então eles deixavam em cada uma das mesas os assuntos que ele estava estudando. Então nessa mesa aqui tem mapas, tem 2 ou 3 livros abertos, tem um caderno que tem algumas anotações, e naquela mesa ali é a mesma coisa, só que sobre outros assuntos. E aí quando ele cansava do assunto, ele levantava e sentava em outra mesa. Aí ele levantava e sentava em outra mesa. Então eu acho engraçado porque ele tinha essa... Para ser uma pessoa tão multidisciplinar, ele conseguia estudar sobre vários assuntos sem cansar, e ele fazia isso deixando várias abas abertas, por assim dizer, né? A gente usa Windows, Burton usava Tables. Então, para finalizar, eu quero fazer uma citação que Burton fez sobre Camões. Burton aprendeu sobre Camões muito jovem ainda, teve um interesse muito grande. Ele foi para a Índia na sua juventude para conhecer a cidade em que Camões viveu por um tempo, Goa. Foi nessa cidade que ele aprendeu português, que viria a ser muito útil ao longo da vida dele. E ele tinha um grande fascínio porque a história de Camões também é uma história de muitas viagens e muitas desventuras. E ao final da vida, Burton falou algo sobre Camões que parece muito com algo que ele diria sobre si mesmo, sabe? Aqui. Começando com as mais belas e brilhantes promessas, exposto na maturidade às mais extremas vicissitudes, a intensos prazeres e abismos terríveis, passando na meia-idade para o cansaço das esperanças frustradas e terminando relativamente cedo no mais profundo fosso da desilusão, da angústia e da indigência, o estudioso, o soldado, o viajante, o patriota, o poeta, o poderoso gênio, assim reunidos numa única vida, os esforços, os objetivos, os episódios de meia dúzia de homens. Visto sob essa luz, o português pode ser considerado único. Nunca existiu um tal espírito tão maltratado pela fortuna. E, enfim, Burton morreu um pouco antes de sua esposa. Sua esposa ficou viva ajudando também a publicar alguns dos escritos, compilar algumas coisas. Ela escreveu a primeira biografia de Burton. Ela queimou muita coisa que Burton escreveu, inclusive. Ela queimou algumas coisas que Burton escreveu sobre assuntos referentes ao homossexualismo, sobre assuntos referentes a práticas sexuais. Ela achava isso tudo muito indigno enfim, porque ela era muito católica, né? Ela queimou muito material, mas ela também produziu muito material e fez um esforço muito grande para manter viva a imagem de Burton. E é aqui onde os dois descansam até hoje, Isabel e Burton. Eles são sepultados nesse mausoléu, e dentro do mausoléu existem alguns artefatos que Burton resgatou em suas viagens ao redor do mundo. Óbvio, tem pouquíssima coisa comparado à imensa coleção que ele tinha de objetos, mas é um memorial bem interessante. E para terminar a apresentação, tem essa frase do Burton que eu acho muito interessante, "The man wants to wander and he must do so or he shall die." Então, o homem quer vagar e ele precisa fazer isso ou ele morrerá. É isso. Alguma dúvida? Sobre as religiões. Ok. Só antes.
Tá aqui. Eu devia ter resumido mais, eu não usei muita coisa que está escrito aqui. Página 95. A religião, ou melhor, as religiões de Burton, pois são muitos tempos... A religião, ou melhor, as religiões de Burton, pois não muito tempo depois se converteu formalmente ao islamismo e ao sikhismo, deram muito que falar entre parentes, amigos, críticos e biógrafos. Ele não era teólogo nem filósofo, nem um pensador muito profundo sobre assuntos religiosos, mas tinha todos os sinais de um homem em busca de algo, do que ele não sabia. Aspirava a gnose, conhecimento secreto que desvendava os mistérios do universo, não importando se tal aspiração lhe veio em seus estudos juvenis da Cabala, numa aula, numa jaula de Bombém, numa igreja católica na primitiva Baroda ou no deserto árabe. Outra citação interessante sobre a visão de Burton sobre a religião, antes de eu continuar. Burton considerava o sufismo como uma forma moderna da gnose e o conhecimento secreto transmitido pelos antigos, os zoroastrianos, os antigos yogas hindus, os platônicos e os essênios, sendo que os seguidores da via secreta continuaram até o presente sob diversas denominações místicas, com princípios modificados pelas épocas em que vivem. Eles se formaram a partir dos arquétipos da vida, um sistema constante de criação espiritual anterior à material. Enfim, ele buscava a gnose, ele buscava segredos que ajudassem a entender sobre o universo. Um relato, por exemplo, de algo que ele viu num dos cultos aos quais ele se iniciou na Índia, um ritual que eles faziam em um porão, em que eles faziam várias orações, tudo mais, um ritual longuíssimo, e em uma parte do ritual eles esquentavam lâminas até elas ficarem vermelhas, né, até elas ficarem vermelhas e tão quentes, e apagavam na própria pele. E ele presenciou isso e ele disse que depois, no dia seguinte, eles não tinham nenhuma cicatriz. Isso foi algo que Burton relatou, e inclusive depois que ele morreu, pessoas que lidaram com o cadáver dele viram várias cicatrizes de, enfim, golpes de lâminas e contusões e tal. Foi dito sobre o corpo de Burton que era o corpo de alguém que viu 200 batalhas. Então, ele teve contato com diversas religiões, diversos cultos que hoje não existem mais e que não tem mais relato nenhum, e os únicos relatos que a gente tem são os poucos relatos que Burton coloca em sua obra. Menos isso? Há mais alguma? Ele acabou tendo filhos? Não, ele não teve filhos. A questão da religião entre Burton e Isabel é bem complexa. Burton, ele não se sabe se ele foi islâmico ou não, enfim, qual a religião. Definitivamente ele não era católico, assim, definitivamente. Isabel era muito católica. Ela era fervorosa, ela ficava ofendida com algumas coisas que Burton falava, escrevia, com alguns dos hábitos dele. Então, essa é uma questão de intriga entre o casal, só que eles nunca chegaram a ter filhos, e aí a gente não sabe se por alguma questão de escolha própria, se por infertilidade de um dos dois, mas eles não deixaram nenhum descendente. Ele teve várias doenças, imagino que provavelmente era como o senhor não for. Pode ser. Ou talvez ele tinha uma técnica oriental para transar sem ter filho. Eu não acho isso verdade. Não, isso é boato da época, pô. Eu queria perguntar se ele era... Não, pô, ele casou. Depois de passar 18 meses no meio homossexual. O que ele escreveria especificamente sobre homossexualidade? Não sei se sobrou uma... Então, uma coisa que Burton tinha é que ele tinha um interesse muito sincero pelos costumes de outros povos. Então, ele entrava numa aldeia e ele tentava entender... Ele não julgava de forma tão certo e errado. Ele tentava entender por que eles pensam daquela forma. Então, se Burton escreveu sobre homossexualidade, que é o que dizem que escreveu e Isabel queimou, se ele escreveu sobre homossexualidade, provavelmente ele escreveu do ponto de vista não de quem julga eles como pessoas pecaminosas que vão para o inferno, mas que tenta entender antropologicamente os motivos que levam eles a terem tais práticas. Então, ele certamente não era tão tolerante como a gente é hoje, mas, sem dúvida, ele era muito menos intolerante do que o pessoal da época. Ele era muito mais tolerante do que o pessoal da época. Inclusive, Burton, ele era muito racista, por exemplo. Ele acreditava fielmente na questão cientificista das raças e tal, na diferença biológica das raças, só que ele era absurdamente menos racista que o pessoal da época, e inclusive ele era não racista, em que uma época em que ser não racista era prejudicial para você. Então ele sofreu muito por isso, por essa tolerância que ele tinha, apesar de que para os dias de hoje ele ainda parece extremamente radical. Geralmente quando a gente pega esses caras que eles acabam pegando muito, uma das experiências que eles têm geralmente é de um grande fascínio por algum grupo específico, tipo, sei lá, algum grupo, etc. Existe alguma
algum povo, algum grupo social que o Burton ele criou um fascínio no sentido, tipo assim, quase como um amor paterno, ou uma ligação, como posso dizer, tipo íntimo, sabe? No sentido de, tipo, Sim. de ter admirar tanto fascínio de, tipo, guardar isso para o coração, sabe? Se tem algum povo pelo qual Burton teve um fascínio muito grande, muito sincero, foram os árabes islâmicos. Ele fazia muitas viagens pela África, por exemplo, e toda vez que ele encontrava uma tribo selvagem, uma tribo que tinha a sua religião própria tribal, ele tinha que perder muito dinheiro para passar por essa tribo sem que houvesse uma guerra. Então eles roubavam muita coisa dele, tomavam muita coisa dele. Mas quando ele passava por uma por uma caravana de viajantes islâmicos, era um alívio para ele. Ele encontrava um oásis de civilização no meio de um lugar completamente hostil. Então ele parava, conversava com eles, conversava sobre filosofia, sobre religião, sobre vários assuntos que para ele era interessante e para eles também. Então, se tem alguma alguma cultura não europeia pela qual Burton se interessou muito e com todo o coração, eu arriscaria dizer que é a cultura islâmica, pela qual ele se dedicou por grande parte da vida, inclusive aprendendo árabe, decorando vários trechos do Corão em árabe. Ele teve práticas islâmicas que ele tomou por grande parte da vida, por exemplo, fazer as 5 orações diariamente, de forma mecânica praticamente. Enfim, se teve um lado para que Burton puxou mais, foi esse lado do islamismo. Pode perguntar. Sim, eu estou vendo aqui que eu estou procurando uma coisa específica, mas pode perguntar. Vem uma teoria da conspiração, mas tem bastante evidência que sustenta isso. Acho que a família real inglesa ela é iniciada no mesmo sul da Arábia Saudita. Eu ia perguntar se teria alguma conexão do Burton levar o sufismo para o Ocidente ou para a Inglaterra? Cara, se o eu tô ciente dessas teorias da conspiração ou não da conspiração, mas se o islamismo chegou na Europa de forma iniciática, se o islamismo se infiltrou de fato nas elites europeias, não foi através de Burton, porque ele era muito mal visto. Ele chegou a ter alguns amigos importantes. Ele foi amigo de... Peraí. Onde que é a última página aqui? Ele foi amigo de Thomas Carlyle, por exemplo. Dizem que ele chegou a conhecer Madame Blavatsky. Então ele tinha alguns amigos na alta sociedade, mas o mainstream da sociedade europeia e inglesa não era muito fã do Burton, não. Mais uma dúvida? Uma pergunta. Uhum. O Burton, o cara assim, ele passou por muita doença, muito parado. Sim. E ainda ele falasse que ele estudou um pouco sobre esgrima e tal. O Burton chegava... Existe algum hábito de treinamento físico, etc., que ele se habituou a fazer, ou sei lá, pelo menos no final da vida, relativo a isso? Porque ele provavelmente não só fez aquela, mas como ele acabou presenciando muitos conflitos. Né? Sim. Ele era um cara que acabou tendo, sei lá, assim, informação sobre provavelmente diversos tipos de guardas, guerreiros, etc., que ele ajudou muito. Eu imagino se ele se preparava muito para as viagens, ou se em algum tempo ele só ficava bêbado e Burton ele tinha um treinamento militar muito robusto, muito rígido. Ele era muito bom na esgrima. Isso foi uma coisa que eu não falei. Mas, por exemplo, uma época Burton ficou doente depois de suas viagens na África e ele foi para a Inglaterra passar um tempo para tentar ficar saudável, recuperar sua saúde. E ele começou a praticar esgrima. Ele começou a fazer duelos de esgrima até que ele foi ganhando uma certa fama e ele foi chamado para duelar por um dos campeões, por um dos mais notórios esgrimistas da Inglaterra daquela época, um campeão de esgrima. E ele duelou e ganhou dele. Então, ele praticava esgrima, ele praticava muitos esportes, ele, mesmo na velhice, ele tentava sempre dar o máximo de si para manter um certo vigor físico. Então, enquanto ele estava em Trieste, se não me engano, ele fez uma viagem para escalar os Alpes suíços. Nessa viagem, ele fazia o máximo para dormir ao relento, se possível, e com o mínimo de cobertura possível. No inverno, ele usava pouca roupas leves, para passar frio realmente e condicionar o corpo. Então, Burton nunca foi uma pessoa que se rendeu ao conforto material, nunca se deixou enfraquecer pelo conforto. Ele sempre tentou ter um certo vigor físico e, sim, ele teve várias práticas esportivas. Esgrima, caça, falconeiro não sei se conta, porque não é muito não demanda muito, mas montanhismo, enfim... Todo quanto tipo de prática, ele foi excelente. Tu comentou que ele entrou cedo no exército, se não me engano. Sim, depois que ele foi expulso da universidade. Ele teve um treinamento militar oficial em inglês. Na época, no exército seria diário, o treino do exército. Sim. Eu vou tentar achar depois, Ronaldo.
Enfim, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, por mim é isso. É uma pena, porque eu, deixei aqui um relato, mas eu não sei se ficou nessa anotação aqui a página em que o relato está. É realmente uma pena mesmo, mas acho que eu não vou conseguir encontrar, não vou ficar enrolando vocês também. Só um ponto aqui. Essas fotos aqui que eu coloquei foram algumas fotos que eu gosto do Burton, não consegui achar espaço para colocar elas na apresentação. Isso aqui é Burton totalmente caracterizado como oriental. Ele teve esse bigodão a vida toda, tá? Era uma coisa que o pessoal falava mal dele por isso. Ele tinha um visual muito exótico, realmente. Quando ele estava na Inglaterra, por exemplo, ele continuou usando coal, ele continuou usando tinta nos olhos, porque sim, ele tinha esse costume, ele não queria parar de usar tinta só por estar na Inglaterra. Isso aqui é o Burton, eu acho que é a imagem dele mais idoso, por assim dizer. Não dá pra ver muito bem a cicatriz, mas esse aqui é o Burton na velhice e são poucas imagens que a gente tem de fato dele. A imagem que eu tinha colocado antes é mais uma ilustração dele. Peraí. É aqui, isso aqui é obviamente uma ilustração, mas também retratei ele já com o bigodão característico e aqui também com o bigodão característico. Gabriel, só levando adiante a questão que você colocou dele conhecer alguma técnica anticoncepcional, né? Se ele foi o tradutor do Kama Sutra, eu não sei se está lá, mas por exemplo, está no Tantra, eu imagino que possa estar lá e está em outras linhas do Oriente, é só você segurar a ejaculação. E isso daí é o nome que a gente consegue fazer. Eu não acho muito difícil ele ter descoberto uma coisa assim usada. Eu acho bem plausível, na verdade. Na Inglaterra, na época, era mal visto, até de certa forma ilegal, mas existiam métodos contraceptivos também. O fato é que uma gravidez realmente não faria nada bem para a carreira de Burton, assim, né? Tipo, eu não consigo imaginar nessa biografia que eu falei para vocês aqui hoje um filho se encaixando, sabe? Tipo, ele ia deixar o filho com a esposa e... assim. Exato. Ele ia perder a assistente dele. Provavelmente as pessoas iam ver na Inglaterra, sei lá, e ela ia fazer menos coisas, né? Porque não ia dar pra atenção de coisa. Não ia dar pra ajudar qualquer emprego. Mas também ele cresceu, viajando de lugar para lugar com o pai dele, então possivelmente também esse que ele fala pra ela, paga, empacota e vem, Pay back and follow. Tá. Eu não achei aqui pra citar diretamente para vocês, só que um exemplo, por exemplo, de costume sexual que Burton gostava de retratar nos seus livros para fins antropológicos. Quando Burton estava com Speck na viagem ao Nilo, eles encontraram uma tribo em que o rei dessa tribo, o líder dessa tribo, tinha um harém e ele gostava de mulheres que fossem muito roliças. Eles alimentavam elas forçosamente com leite e com outras coisas até elas não aguentarem mais comer, e isso está no livro. Se elas se recusassem a comer, eles davam chicotadas para elas continuarem comendo. E isso aconteceu várias vezes nas viagens deles pela África, de tipo, o líder de alguma tribo querer que Burton tivesse um filho com a esposa dele, por exemplo, ou que Speck tivesse um filho com a esposa dele, porque eles queriam saber como é que ia sair o bebê, de que forma ia sair o bebê. Então, é esse tipo de relato escabroso. Quando comentou da fidelidade da mulher dele, eu não consigo perguntar em relação a ele, tem um registro se ele era fiel a ela ou se na cidade dele? Provavelmente era. Eu prefiro não colocar muito essa parte sexual, mas tipo, até na Índia tinha toda uma dinâmica que os oficiais eles tinham. Óbvio, Burton não era casado ainda, mas por exemplo, eles tinham uma esposa branca e uma esposa negra, eles chamavam de Bibi e Bubu. Eu achei engraçado. Bibi e Bubu. Então eles tinham tipo, uma esposa na Inglaterra e na Índia eles tinham uma esposa negra que ficava cuidando da casa, que ficava cuidando das tarefas e tal, e com quem eles eventualmente tinham filhos também. Teve inclusive problemas sociais gerados pela mestiçagem na Índia em locais que os ingleses estavam alocados. Sim, isso hoje qualquer caminhoneiro. Pois é, caminhoneiro, enfim. É isso? Mais alguma dúvida? Tá, eu deixei bastante coisa de fora, infelizmente. Como eu falei, tem aquela citação que a arte é longa e a vida é breve. Nesse caso, a apresentação é curta e a vida do Burton é muito longa. Então, se vocês tiverem algum interesse, esse livro aqui eu posso emprestar para quem quiser. Dá para encontrar em sebos facilmente, na internet também se encontra. Eu acho que é o único livro que foi traduzido para o português que é fácil acesso sobre a vida do Burton. Tem os livros do Burton mesmo, que vocês podem ler, são fáceis de encontrar na internet. E é isso.
A próxima apresentação, terça que vem, vai ser do Ari, sobre Nelson Rodrigues. E quinta-feira teremos Trivium sobre o livro A Metamorfose. Quem não leu, dá tempo de ler, porque é rapidíssimo, dá para chegar em casa e ler antes de dormir. Exato. Quem já leu, por favor, compareça. E é isso. Muito obrigado.